Educa Podcast. Um oferecimento Bauru na Brasa, o melhor Bauru da cidade. Avenida 15 de Novembro, 183 Centro. Teleentregas 994209779. A EPAR, a Associação das Escolas Particulares de Araraquara. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando em mais um episódio do Educa Podcast. Meu nome é Paula Ribeiro, eu sou diretora de escola, dona da Escola Girassol há 24 anos e mais 4 anos que trabalhei em outra escola. Então, eu estou nesse caminho aí há 28 anos. Mãe de 2 filhos lindos e com certeza falarei deles aqui nos exemplos essa noite. E também presidente da AEPAR. A AEPAR é uma associação das escolas particulares de Araraquara e região. E na AEPAR nós tivemos essa ideia maravilhosa de trazer a capacitação dos professores para dentro da sua casa. Então, com esse podcast, você pode acompanhar, aprender, discutir, trocar ideia e no conforto do seu lar. Então, nós estamos aqui hoje numa noite especial, que eu consegui trazer 2 convidadas que há meses eu estava tentando ganhá-las. Boa noite para vocês, Conceição. Boa noite, Yara. E eu vou deixar para elas se apresentarem. A Fer primeiro pode dar o seu oi para a galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de bate-papo, de conversa, de informação com as nossas convidadas. E, como sempre, né, nós esperamos aqui, em nome da EPAR, que seja um conteúdo reflexivo, que seja um conteúdo prazeroso e um conteúdo que nos agregue coisas novas, bem-estar, calmaria para as nossas angústias, né? Então, que vocês todas possam aproveitar, vocês todos aí possam aproveitar da melhor maneira possível. Uma boa noite para todos. E agora eu vou pedir para a Conceição se apresentar. Eu fiquei, assim, muito contente de recebê-la aqui, quero dizer. E eu te admiro demais, especialmente por você estar há tantos anos nessa luta da educação e estar sempre tão pronta, tão disposta, tão animada. E eu posso dizer que eu me espelho em você para continuar aí na minha jornada. Imagine. Então, eu agradeço muito por você estar aqui, viu? Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Conceição. Eu sou professora no curso extensivo Macfísica, proprietária também da escola. Eu que fundei a escola, né? E trabalho com preparação para vestibulares em matemática, física e química. E hoje também trabalho com reforço escolar. Sou apaixonada pela educação. Estou aqui com muito prazer. Agradeço muito o convite. Sou formada desde 1980 pela UFSCar. Comecei fazendo matemática e depois complementei com física e química. E tenho mais ou menos 50 anos de magistério, porque eu comecei bem cedo com aulas particulares e depois, logo no 3º ano da faculdade, fui contratada pelo Colégio Progresso, onde fiquei 13 anos. Onde tive uma grande experiência. Sempre digo que foi nessa escola que eu aprendi toda a bagagem que tenho hoje. Muito bom. Ai, que legal. E 50 anos aí de magistério, gente. Então, você vê o que tem de experiência nessa mulher. Eu admiro muito. Vou chegarei ficar mais lá. uns 50. É isso mesmo. É o que desejamos, viu, Com? Bem. Delícia. E você, Yara? Boa noite, obrigada pelo convite primeiro. E eu sou psicóloga clínica, né? Formada em 2011. Eu atuei como psicóloga escolar durante 10 anos, numa escola particular daqui de Araraquara também. E agora estou no consultório particular. E tenho especialização em psicanálise de casal e família. Então, é um assunto que me interessa e escola mais ainda, né? Desde que sempre foi uma área de interesse, a psicologia escolar também. E agora com
plus de ser mãe também, né? Então é sempre um assunto que tá em pauta. É verdade. E a questão de você ter uma especialização aí em casal e família, você está falando disso, né? Das crianças que estão indo para a escola. Sempre. E está sempre tudo muito envolvido, né? Tanto a família, a escola, a gente tem que considerar que tem que estar envolvido para dar certo. Até nesse sentido, de ter que dar certo, tem que ter essa interação, esse envolvimento. Na verdade, foi daí que surgiu o tema da nossa noite, né, Paulinha? Isso. De trazer essa discussão do quanto a escola precisa estar integrada com a família, em parceria, porque nós vivemos um momento novo, né? Vamos falar um pouquinho dele. O que vocês acham, né? O que fez essa... o que trouxe esse momento novo? O que você acha, Conceição? Eu acho que a estrutura familiar veio se modificando, né? Então, os valores que tínhamos há 50 anos atrás não são mais os mesmos, né? Por exemplo, quando iniciei minha carreira preparando para vestibular, os alunos tinham o sonho de entrar numa universidade pública e lutavam por isso. E trabalhavam com afinco para esse objetivo, né? E isso eu já não vejo mais, né? Claro, houve um avanço, as escolas particulares, elas se modernizaram, elas se organizaram de uma tal forma que já estão páreo a páreo com as estaduais também, né? Mas hoje o aluno já não tem mais aquele, vamos dizer assim, aquele foco, né? Entendo. É uma outra forma. E também as redes sociais, né? As redes sociais deram ao aluno uma abertura que nós não tínhamos há 50 anos atrás, né? Há 50 anos atrás, o aluno que fazia? Estudava e tinha um lazer de final de semana. Sim. Hoje, a semana toda praticamente tem lazer, né? Sim. Semana toda tem lazer. Entre estudar matemática e fazer balé, vamos fazer balé, né? Sim. Mas nós temos que ter o horário para tudo, né? Sim. Então, acho que essa modificação veio ocorrendo, né? E nós não acompanhamos. Houve, assim, uma desvalorização do estudo, quando você pensa assim, por exemplo, esse exemplo que você deu, vai fazer balé, mas não gasta com um reforço de matemática. Você percebe que tá acontecendo essa inversão de valores nesse sentido? Eu percebo. E eu percebo também, porque eu leciono desde alunos de 9 anos até 17, 18, né? Que em função da minha neta, o ano passado, eu montei o que nós chamamos de clube de estudos. Então, muito legal, por sinal. Pedi à minha filha, meu genro, que eu queria acompanhar, como acompanhei dos meus filhos, o crescimento no conhecimento matemático da minha neta. Então, eu tenho esse clube de estudos e tenho os alunos que eu preparo para vestibular. O aluno, a partir de 6º, 7º ano, passa a odiar exatas. Odiar. Mas, por quê? Porque exige esforço. Exige sentar e treinar, raciocinar. Eles não querem esse tempo, eles não querem gastar esse tempo. Eles acham que estão gastando tempo com coisas que eles podem aproveitar em outro sentido. E também eu penso, né, Yara, porque vem muito, eu acho que de encontro a você também, né? Eu penso que você falou uma palavra-chave aí, os nossos colaboradores, quem está assistindo. Nós tivemos esse boom, né, da rede social. Exato. E na rede social tudo é muito rápido, não é? Tudo aperta um botãozinho e tudo se soluciona muito rápido. E estudar é um exercício de esforço. Então eu vejo que essa mudança, ela aconteceu muito por isso, por essa rapidez que é muito bem-vinda, né, em alguns momentos, mas também ela assim, deixou de treinar os nossos músculos de conhecimento para
querer continuar estudando. Então aí vem essa canseira, esse não gosto de escola, né? Sim. Os meus sobrinhos, eles falam: não gosto de ir na escola. E eu, professora que sou, Sempre amou ir para a escola. Como você não gosta de ir para a escola? Vocês têm que gostar. A escola é um lugar maravilhoso, onde a gente faz vínculo de amigos, onde a gente faz as nossas conquistas. E eu vejo que uma das mudanças é essa, né? Essa novidade de que a escola ela tá pouco vista como um lugar gostoso além do conhecimento. Acho que concorrendo com muitas outras coisas, né? Pela Hoje a escola ela concorre com o celular, ela concorre com os jogos do computador e etc. Enfim, a primeira coisa que você vai achar desinteressante é ir para a escola. pela facilidade que o restante causa, você não acha, Yara? Eu acho. Na psicologia, qualquer generalização é perigosa. Então, assim, a gente falar essa geração, essas pessoas, os adolescentes, é muita gente, né? Para a gente colocar num pacote só. Mas acho que nós estamos atravessando um momento de mudança de paradigma. A gente tirou, eu imagino que você deve observar isso, né? A gente tirou um conceito que era muito rígido. A gente tinha, a escola era um ambiente muito tradicional, né? Então era rigidez, né? Isso, e o certo era certo, o errado era o errado, né? Os professores eram autoridades e ponto. A gente passou pro extremo oposto. Sim. Né? Extremo. Não teve um meio termo aí nos acompanhando. E daí eu acho que a gente tá encarando, que assim, claro, da minha avó para minha mãe, claro que teve uma diferença geracional. Da minha mãe para mim, claro que teve uma diferença geracional e a gente tinha embate. Mas entre eu e minha filha, né, é outro século. Nós estamos falando de outro século de diferença. Então, a gente tirou um paradigma que era muito estruturante, era uma coisa muito organizadora, né, para uma coisa que a gente não colocou um substituto para isso. Então, eu acho que está todo mundo ainda construindo o que vai ser. E isso é muito angustiante. Né? A gente tirou uma coisa muito sólida, que não era só boa, né, porque eu acho que... Enfim, várias críticas, né? A reguada, ao autoritarismo, né? Mas a gente não colocou outra coisa no lugar. E aí a criança e o adolescente, como sintoma dessa mudança, também está muito perdido, né? Está muito sem referência. É isso que eu sinto, as coisas muito soltas. Muito. Soltas de perdido, né? E isso... O que eu entendo é que a gente veio de um formato de família, um formato de educação em que era muito rígido. Hoje mesmo eu estava lembrando que a minha mãe nunca ligou na escola para saber ou para tirar satisfação, mas nem para interferir numa coisa que talvez para mim fosse muito importante, né? Que eu sofria bullying e tudo mais. E imagina, eu tive que me virar, eu tive que encontrar recurso dentro de mim para sobreviver o bullying da escola. Mas vamos lá, me entendam que não é que eu acho que isso é certo. Mas acontece que a gente veio desse formato, né? Que os pais pouco olhavam para nós, porque eles tinham que trabalhar, eles tinham que conquistar. Foi um período em que eu percebo que teve um upgrade muito grande financeiro. Tipo, a geração dos meus avós, que eram muito pobres, de sítio e tudo mais, para a geração da minha mãe, que começa a trabalhar, começa a pôr coisa dentro de casa, começa a ter a casa própria, a conquistar coisas, a ter o seu carro e a pagar a escola particular para as filhas. Então, a gente vem desse grupo para agora uma situação em que os pais, que seria da minha geração, e eu me incluo, tá? Quando eu falo os pais, eu sou um deles, em que a gente acha que a gente quer fazer de tudo para não frustrar o filho. E eu acho isso, né? Porque talvez para sua mãe te colocar na escola e você não precisar trabalhar para estudar, já era o que ela podia fazer de melhor. Já era, né? O máximo do Então, carinho, tudo. claro, não precisava nem ligar lá para ela não ia ligar lá. Ela não ia ligar lá. Mas eu percebo isso. Eu lembro que
num dos primeiros, não sei exatamente se no primeiro, né, mas num dos primeiros anos que eu fiz reunião de pais na escola onde eu trabalhava, eu lembro dessa cena, assim, de ter perguntado na reunião de pais, o que vocês querem para os filhos de vocês, né? Se vocês puderem desejar. E tinham respostas muito diversas. Eu quero que ele seja saudável, eu quero que ele tenha um bom emprego, eu quero que ele seja um cidadão do bem, eu quero um monte de coisa. E no ano que eu decidi, não dá mais, né? Para ficar na escola, Eu entendo. Foi uma reunião que vocês querem? Todo mundo. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele seja feliz. Todo mundo, eu quero que ele seja feliz. Sim. E aí, isso é um imperativo cruel até, né? Porque ser feliz é um imperativo que as crianças respondem até meio deprimidas. É muito difícil ser feliz. Toda hora, todo momento, a gente está feliz, né? Mas a gente também está um monte de outras coisas. E as crianças não toleram muito isso, né? Sim. E aí, a cobrança de que eles têm que ser felizes vem na falta de frustração, né? Então, não pode frustrar, porque se a gente frustrar o filho, ele está ficando infeliz. E nosso objetivo é que eu quero que ele seja feliz. Todo mundo fala isso, eu concordo com você. Inclusive, eu quero que ele faça a sua escolha. Como ele não tem nem subsídio para fazer uma escolha profissional, não é isso? Eles chegam para você lá no pré-vestibular sem fazer a mínima ideia do que eles querem, por exemplo, como profissão, porque para eles tanto faz. E eu acho que é isso uma das consequências muito grandes de tudo que a gente vive, né? E que nós conversávamos aqui antes de falar com vocês. O quanto cognitivamente nós evoluímos, né? As redes sociais nos ajudaram e nos deram um suporte, porque hoje em dia tudo é informado, às vezes de forma muito superficial, não tão profunda, que é o que a escola faz, né? Não é uma continha de matemática vem superficialmente num resultado rápido e não num exercício elaborado. Sim. E então eu penso que é o que nós conversávamos. Essa mudança que nós estamos sentindo, que nos fez sentar numa mesa para conversar e para discutir com vocês, é a mudança de que o pedagógico prevalece bom, né? O cognitivo está bem, mas o nosso emocional está aceleradíssimo e ele não está dando conta de tudo isso. Nas nossas angústias, no como tratar os nossos alunos, o que fazer com as nossas famílias, né, que são nossos clientes, como discutir formação profissional com um adolescente que ainda não se encontra, né, não sabe quem ele é. O parâmetro de profissão dele nem existe ainda, porque às vezes a profissão, por exemplo, a profissão que meus filhos podem escolher no futuro, pode ser que ela ainda não passou a existir. Porque as coisas estão indo numa né? rapidez e a tecnologia está indo, de certa forma, algumas profissões estão deixando de existir e outras novas estão acontecendo. E aí pode ser que o que eles queiram ser no futuro nem exista ainda. Porque youtuber mesmo é coisa de alguns anos para cá. Sim. E eu acredito também que um pouco seja falha nossa, no sentido de não sentar com essas crianças, esses adolescentes e dar ideia do que é uma profissão, né? Fazer com que eles raciocinem, né? Então, por exemplo, vou dar esse exemplo do clube de estudos que eu estou extremamente apaixonada, né? Eu todo dia começo a aula com uma chamada oral. Uma chamada oral de tabuada. E eles amam de paixão. Eu pergunto, quanto é 6 vezes 8? Aí me responde, para o ímpar. Quem é o antecessor? Quem é o sucessor? Agora já estou começando assim. Quem é o antecessor do antecessor? Quem é o sucessor do sucessor ímpar? E eles amam e respondem isso muito bem. Né? Porque você envolve os desafios que hoje em dia essa galerinha, né,
precisa, pede, É. mas com propriedade de pensamento, né? Não é só... E aí, outro dia, um tio veio me dizer assim, fiquei impressionada. Impressionado. Estava assistindo TV com a aluninha, né, de 8 anos, quando no filme o pai chegou e falou: não acredito que você comprou um moletom de $60, indignado com o valor. E a aluna virou para o tio e falou: é mesmo, né, tio? Caro, né? R$300? Como é que ela soube converter tão rápido? Porque eu ensino muito para eles assim: quer multiplicar por 5, é número grande, é 30, por exemplo, multiplica primeiro por 3 vezes 5 e eu acrescento 0. E ela rapidinho Ela já fez fez. o cálculo. Então, é isso que a gente precisa ensinar para o nosso aluno. Porque às vezes a gente está com tanta pressa de dar o conteúdo e não mostra a aplicação no cotidiano. Aí eles começam a achar muito chato. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Então, aí nós, professores, entramos com essa preocupação, eu acredito. Né? Isso é importante. Em mostrar isso, né? E em casa, o que eu acho importante também? Rotina. Precisamos ter essencial. um horário, que esse horário é o seu horário de estudo. Essencial. Não é? A rotina. Ó, nós tivemos aqui a participação de algumas pessoas no Facebook, do William Souza dizendo que depois do ECA nós tivemos uma decadência do ensino. Foi muitos direitos aos alunos e poucos deveres. Isso, Essa progressão também. continuada foi a pior coisa que aconteceu para os alunos. Eles perceberam que não precisa de muito esforço para passar. Na verdade, eu percebo que hoje já não repete mais de ano, né? É extremamente não difícil você conseguir que uma criança vá repetir de ano, porque existe todos os recursos para que ela passe, né? E realmente, aí não demanda tanto esforço. O William tem razão. Então, de qualquer maneira, ele vai passar mesmo, se o interesse é esse. E, Tá bom, né? e aí que entra um pouco já que nós estamos falando, Yara, nós estamos falando da formação profissional, do quanto os nossos alunos, né, que somos professoras, o quanto os nossos alunos estão desestimulados, que vem de acordo muito com isso que o William nos disse. Que a Bia e o Matheus possam sempre gostar da escola. Mas eu vejo que essa mudança aconteceu porque existe hoje uma desvalorização escolar muito grande. Novas tendências, né? Novas formações, novos jeitos de achar que estão educando ou que estão ensinando, e perdeu-se uma essência da escola, da educação, né? Professor tem que estar sempre submisso a talvez um alunado, a um desejo da família ou a uma coisa. Por quê? Porque a nossa lei rege diferente do tempo antigo, né? Então, nós, por muitas vezes, não podemos fazer algumas questões, né? Exato. Porque o nosso aluno, às vezes, tem mais direito do que aquela palavra, que é o que nós dizíamos aqui. Há muito tempo atrás, a minha mãe e o meu pai, se eu desrespeitasse um professor. Sim. Hoje em dia, eu não sei se os meus alunos têm, por mim, toda essa admiração que eu tenho ainda, por todos os professores que passaram pela minha vida, né? Então, eu penso que é isso. E aí, Yara, isso acaba com a gente e com todo mundo que está dentro da escola, né? É bem complicado. E eu acho que a família não atribui essa importância também, né? Mesmo com a pandemia, quando todo mundo se desesperou e viu que o professor é necessário, e ali todo mundo parou e pensou, não, vamos valorizar esse ser, porque, olha, se ele consegue ensinar meu filho a ler e escrever, ele é mestre, né? Mas aí que tá, se ele consegue ensinar o meu filho, e eu acho que talvez o problema seja esse. Ficou esse, no né? meu. No meu, Sim, no meu. E a escola talvez tenha perdido esse lugar de segundo grupo e do coletivo, porque né, a família é o primeiro grupo. Isso. Só que é um grupo restrito. Né? A escola deveria ser
o lugar onde a criança aprende a viver no mundo, né? Então, assim, só que aí é que a gente estava falando, vai um monte de alecrim dourado para lá, né? Não vai, não, porque e toda almofadada em volta, eu penso, né? Tipo, uma vez eu vi até numa revista que vende material para educação infantil, proteção para pilares. Eu pensei, poxa, se eu comprar isso é porque eu estou no fim dos tempos mesmo, porque se uma criança não puder rachar a cabeça no pilar, e de certa forma a gente vai lá e faz, porque você quer tirar a dor de cabeça de enfrentar os pais se essa criança rachar a cabeça no pilar. Mas se ela não rachar a cabeça no pilar, ela não vai aprender. Não, e você não vai dar conta de... Gente, vai ter almofada em volta de um pilar. Como assim? Mas né? aí você não vai dar conta da demanda de todo mundo, né? Porque de todos os pilares do planeta. O professor porque não deveria ser. Fora da escola ele vai encontrar pilar, vai encontrar, né, onde ele vai trombar. Então, se ele não aprender a desviar o que está dentro da escola, ou ele dá uma trombada ali, vai embora com um galo roxo e tudo mais, ele não vai conseguir depois enfrentar e nem estacionar o carro do shopping, que é terrível. Né? Não, o professor não deveria ser valorizado porque ele sabe ensinar o meu filho. O professor deveria ser valorizado como um ser humano, uma pessoa que está lá, que escolheu uma profissão, que preparou uma aula, que tem um conteúdo, né, que sabe mais que você. Sim. Então, isso que eu acho que é ruim, porque é o que a Paula disse, coletivo. Falta essa noção de coletividade. Tá todo mundo... E aí, acho que também tem uma demanda narcísica, né, dos pais olharem, não vai faltar nada na experiência do meu filho. Então, na experiência do meu filho não vai faltar nada. Mas isso é uma ilusão achar que você vai se recompensar, né? Porque o que eu tive, o que faltou para mim, não vai faltar para o meu filho. Você perde a oportunidade, inclusive, de ver se o seu filho precisa disso. Sim. Né? Você não está olhando para ele, você está tentando reparar uma demanda narcísica sua. Sim. E isso zero noção de coletividade, zero noção de ir para o mundo, de encarar os desafios, não acho que não tenha deixado marcas ou feridas a sua mãe nem saber que você sofria bullying na escola. Né? Agora, entre isso e a mãe querer ir resolver, sim, não dá ferramentas internas e amadurecer o emocional para que a criança, né, consiga ter estrutura para resolver o seu próprio um problema, abismo, né? A gente foi... minha avó diria que a gente jogou água da banheira com o bebê fora, né? Isso. Bem por aí. Foi tudo. E voltamos no emocional, né? Que há uma mudança. E a Jaqueline diz assim, penso que é uma geração que tem muitas opções e hoje, por ter muita opção, os alunos não dão valor para o que a escola oferece. Eu escuto muitas coisas do tipo, essa escola não tem nada de legal para fazer. E os pais não gostam muito do que são chamados para conversar sobre o comportamento fora das normas da escola. Não gostam mesmo, né, gente? Como disse o colega, os pais querem saber dos seus direitos, mas estão alheios aos seus deveres. E o Felipe também fala assim, temos uma geração de pais que se ausenta da criação por causa do trabalho e da busca pelo conforto financeiro. E para compensar essa ausência, faz de tudo para que os filhos não se frustrem nos demais pontos da vida. Isso é real também. Às vezes, até eu me pego fazendo de alguma forma, porque fica muito tempo ausente. Então agora vamos fazer alguma atividade legal. Não precisa ser tudo legal. O tédio faz parte da vida. Né? Então, não precisa ser sempre estar em atividade. É preciso estar no ócio também e achar o ócio interessante. Porque nem sempre a vida vai estar lá, vai ser uma festa. Né? Então, a gente não percebe isso. E essa questão da geração, como a Jaqueline falou, foi mais ou menos como eu citar o exemplo da minha casa, que meus filhos abrem a geladeira e falam, não tem nada para comer, então essa escola não tem nada. O que será que a pessoa queria que tivesse na escola? A escola tem que ter o básico, um professor, um livro e um lápis. O que mais que ele quer que a escola tenha? É isso, você vai na escola para estudar, você não vai para ir passear. Então... Mas porque vem, né,
Com Yara, vem muito, Paulinho, né? A gente mais do que nunca, vem muito, eu sempre penso assim, vem muito uma comparação da escola hoje à rede virtual mesmo, né? A rede virtual, ela é uma coisa que muda em segundos. Em segundos você vê outra cor, outro vídeo, outra música. E nós não somos, nós somos seres humanos, sempre com a mesma carinha, com o mesmo rostinho. E a escola, ela é feita desse dia a dia repetitivo. A escola necessita disso, né, para ensinar. Inclusive das rotinas, né? Sim, que é a rotina do hábito de estudo que você dizia, que é a nossa rotina de ter horário para entrar, para tomar o seu lanchinho, para ter a sala do brinquedo, para ter. E eu percebo que hoje em dia não existe mais isso. Rotinas, regras, né? Por conta desse eu predominante. Então, tudo tem que ser em cima só de mim, né? E esquece do coletivo. E isso nos leva a uma decadência, né? Dentro do mundo escolar, eu penso. Nós estamos vivendo... Se não fosse por nós que amamos o que fazemos, né? Pelas pessoas que estão aqui. Mais isso. Não, eu já vejo que não, nossos colaboradores, uma escassez de profissional. Nossos colaboradores aqui, o pessoal que está na EPAR, que é associado. Qual que é a nossa conversa? A nossa conversa de sempre entre os diretores de escola é a falta de mão de obra, é a falta de pessoas comprometidas e que realmente amam a educação. Está bem difícil encontrar. Por quê? Porque a educação está passando por um período muito turbulento, em que se perdeu, saímos de um ponto, né, em que era tudo muito rígido, em que os pais não sabiam, não se envolviam, estavam preocupados em dar um upgrade na vida ou em dar uma vida melhor para os filhos. Para agora um momento em que todo mundo quer poupar os filhos de tudo e levar os filhos a ser feliz. Ser feliz como? O tempo todo. O tempo todo. Tem que passar por esse... Não frustrar a criança de forma alguma. Isso é o maior perigo que nós estamos cometendo, o maior erro que nós pais estamos cometendo, porque não vai dar certo. Isso aí no futuro vai dar um pop-off, eu falo. Eu acho que outro extremo foi a gente confundir um pouco o individualismo com individualidade, né? Porque talvez um meio termo seria o respeito à individualidade, né? A escola talvez ser um lugar onde nem todo mundo vai ter a mesma habilidade, né? Então, acho que é importante respeitar a individualidade. Alguns são melhores em matemática, outros são melhores em dançar balé, né? E aí cada um vai se achar. Agora, de individualidade para individualismo, onde só eu importo, né? Então, se eu gosto de balé, matemática não presta. Sim. E isso eu acho que é muito ruim e fica muito, muito pesado. Porque tudo bem você não gostar de tudo, mas eu concordo 100% com o que você disse. Não vai ser legal o tempo todo. Não. Nada vai ser legal o tempo todo. Sim, e é preciso sentir, inclusive, a frustração, o tédio, o ócio, não gostei muito, mas tem o quê? Tem que fazer. Não gosto, mas eu preciso cumprir as minhas obrigações. Até para poder experimentar, eu não gosto da matemática, mas vou lá no Macfísica fazer o cursinho das crianças. Até para poder experimentar que aquilo pode ser alguma coisa que eu venha gostar, né? Eu acho que as questões hoje em dia estão ficando muito no naturalismo. É natural. Tudo bem, gostar mais do balé e não querer ir na escola. E aqui eu sou defensora do balé, hein, por favor. Né? Mas gostar mais de uma atividade física prazerosa ou algo que seja muito legal e não querer ir para a escola, porque nós estamos falando da escola, né? A nossa noite fala da mudança da escola. Então, eu acho que o que a gente precisa muito enquanto escola, enquanto psicólogo, enquanto, né, formadores de percepções, de conceitos, é desmistificar isso. Não é tudo natural. Tem
coisas que são necessárias, tem coisas que são evidentes, que a gente precisa, e que precisa passar sim, e que a criança tem que passar por isso, o jovem tem que fazer suas escolhas pautadas num autoconhecimento seu, né? Porque também vejo que nós estamos lidando com esse olhar só para o meu eu, e esquecemos desse coletivo que somos todos nós juntas, né? As professoras do infantil, a professora, né, com uma experiência que vai do infantil até o pré-vestibular, a psicóloga que dá todo esse apoio, já que hoje nós vivemos esse mundo escolar muito acompanhado de vocês, né, dos nossos profissionais de apoio, não é, Paulinha? Sim, até por outras sempre. mudanças que a escola sofre, por outras mudanças que não é que sofre, por outras mudanças que a escola acolhe hoje, né? Nossa clientela tem crianças, né, com várias tendências, com vários tipos de aprendizado e tudo mais. Então nós precisamos voltar, eu penso, a perceber tudo de forma coletiva, não só a escola, a profissionalização, mas esse envolvimento de novo, né, da escola. Uma outra coisa que eu tenho notado é que pelo advento da internet, todo mundo sabe de tudo. Existem muitos pedagogos não formados e que querem opinar, inclusive, né? Então os pais se acham com conhecimento, talvez por eles estarem ali com o conhecimento de internet, então eles acham que eles podem opinar. Então, você propôs ali na escola um caderno de caligrafia, não, no meu não vai fazer. Então, assim, um faz, o outro não faz na sala, porque às vezes ele não pode fazer, porque a mãe leu em algum lugar que não pode e tudo mais, enfim. Ficou um tipo de atendimento que cada um quer a sua necessidade sendo atendida ali na escola. A sua questão, a sua opinião é a que vale e quer dominar, quer que todos partilhem da mesma opinião. E às vezes não é. Cada um é de um jeito. E a escola está tendo que atender para todos os lados, né? Porque senão existe a insatisfação. Aí deixou um cliente insatisfeito, pronto. Eles já não aguentam. Que eles não estão aguentando um não. Não só as crianças. E aí, a gente está falando aqui de família. As famílias não estão aguentando as regras, o não, é aqui quem manda sou eu sei o que é melhor para o seu filho, então deixa na minha mão que eu vou fazer do jeito que eu aprendi e que eu sei que é certo. Não, aí fica uma necessidade também da escola de estar sempre satisfazendo as famílias. E a gente vai dançando, né? Dançando conforme a música. Mas confesso que dos 28 anos que eu vivi, esse período está sendo mais desafiador, com certeza. Verdade. Você que pra viveu... Para você, como fica com a insatisfação? Conta pra gente, você que passou aí por esses 50 anos, a gente estava conversando, você já deve ter passado aí por 3 tipos de escola. A escola de quando você começou, uma escola do meio, que deve ser mais ou menos a época que eu estudei, e a escola, ou mesmo a época que eu estava me formando, começando a dar aula, e a escola de hoje. Da Marina. Como é que você vê isso, a diferença de tudo isso? Então, eu vejo o aluno ficando cada vez mais fragilizado. Por que fragilizado? Porque ele tem um respaldo muito grande por trás, né? Ele às vezes não consegue resolver um problema pequeno, porque ele já transfere esse problema para a família já resolve, o que não acho errado, né? Mas acho que a gente tem que dar para o adolescente, para a criança, a autonomia. Então eu vi assim, logo que me formei,
adolescentes que eram muito seguros, Isso. que eram de uma organização enorme. Até a letrinha entra em consideração, né? Aquela letra bem feita, aquele caderno bonito, né? O exemplo do escreva de vermelho, como é que era? Então, que a gente falava para o aluno, olha, isso aqui é azul, isso aqui é vermelho. Eu ensinava isso para eles, por quê? Porque eu tinha os meus cadernos, quando eu era aluna, que azul era o que eu copiava da lousa. E vermelho era o que eu ouvia e queria anotar. As anotações eu fazia vermelho. E os meus amigos gostavam dos meus cadernos, porque lá tinha tanto que o professor escrevia na lousa, quanto aquilo que o professor falou. Né? Então, eu sempre falava isso para o aluno. Escreva em vermelho aquilo que você ouviu de mim e quer guardar. Né? E o aluno escrevia. Uma caneta vermelha escrevia. Hoje, não. Hoje, nem sequer escrever eles querem. Eles querem assistir. Posso tirar uma foto? Né? Sim. Assistir a aula e posso tirar uma foto? Lei do mínimo esforço. Aí eu digo, pode. Mas só que amanhã eu quero ver no seu caderno. Você vai tirar foto, vai chegar em casa, vai copiar. Amanhã você traz que eu quero ver. Que tem que estar escrito no caderno. Senão não entra. Né? Até porque algumas pessoas como eu só aprendo se eu escrever. Eu não sou visual. Eu aprendo só através da escrita. O visual, para mim, é muito fácil de desfocar. Então, eu não consigo aprender com vídeo, um tutorial de internet. Para mim, é um bicho de 7 cabeças. Agora, se eu tiver numa palestra, no tete-a-tete aqui, ó, vendo a pessoa, o corpo, né, a pessoa mesmo ao vivo, eu tenho que anotar tudo que ela está falando, porque no anotar, aquilo vai entrando em mim. Então, algumas pessoas não. Sim. Só de assistir vai bem. Outras, cada um da sua maneira, né? E é muito verdade que nós estamos falando, porque nós temos algumas aulas online. Nós damos aula para alunos de São Paulo, Blumenau, né? E desde quando começamos com as aulas online, sempre o combinado aula online só com câmera aberta. Eu quero te ver. Quero que você me veja e eu também tenho que te ver. E os alunos online, eles escrevem tanto que vocês não acreditam. Eles anotam tudo. Tudo que eu coloco na lousa, eles anotam. Porque eles já perceberam que a aula online sem a escrita não funciona. Não tem sentido, né? Às vezes eu vou lá para apagar a lousa. Não, espera. Espera que eu ainda não acabei de copiar. Eles anotam tudo. Então, é muito importante essa organização, né? Hoje em dia você pega, às vezes, aluno que a letra é muito, muito, muito ruim. Mas não ruim porque é ruim. Porque tem pessoas que não têm letra boa, né? Mas é assim, sem organização de tamanho, de forma. Então, é coisa que não aprendeu. Faltou na educação infantil, faltou lá embaixo, né? Na alfabetização. Faltou o caderno de caligrafia. Faltou o caderno de caligrafia, porque a mãe não deixou usar. E às vezes eu sugiro, ela achou que não estava, era necessário, né? Sim. Porque hoje, né, tudo se digita e tal, então não precisa. Precisa também, gente. Precisa também. Precisa também, porque acho que o que a gente falou também um pouquinho antes era a questão da coerência, né? De você ser coerente com aquilo que você busca. Não dá para ficar, né? Mamãe diz que eu mereço, então mamãe diz que tá bom e tá bom tudo. Sim. Não é assim. Outros vão dizer também. E levar em consideração a experiência de outras pessoas, o conhecimento de outras pessoas, poder ter outros interlocutores, eu acho que é importante, né? E acho que os adolescentes vêm com essa negativa, né? Já vem, muito envolto de almofada, isso, né? Os pilares muito protegidos. Isso. De tudo, então, de qualquer crítica, se destrói. Porque não pode mais se machucar, não pode sentir dor, não pode se frustrar, não pode ficar triste. Voltou da escola e disse que hoje não foi legal. E manda o WhatsApp para fazer um comentário desse, cara. Eu falo, não é possível.
E aí, Não precisa ser legal. eu me pergunto o que será que espera de resposta, né? Da professora, da gestora, da dona da escola. O que a pessoa quer de resposta de que não foi legal? O seu Amanhã dia foi vamos legal? tentar fazer ser mais legal para ele, porque talvez. É porque né? eu penso, Yara, e aí você pode me corrigir se você achar que não, mas eu penso que lá em casa ou na família, isso não é uma crítica, né, à família, ao mundo que nós vivemos. Mas eu acho que quando a gente retorna para o lugar aonde a gente tem uma intimidade tão grande, que não é coletivo, que é o que nós falamos que nos falta, não tem mais esse exercício de pensar, e aí? Amanhã pode ser diferente, vamos tentar de novo? O que você poderia fazer? Não, pode deixar que eu vou resolver. Vai ter que ser bom amanhã, porque senão... Então, eu acho que nós não temos mais essa sensibilidade, né? Nós já falamos aqui nos nossos podcasts, né, Paulinha? De olhar, de escuta, de palavra. Nós já fizemos tantas lives, né? Tantas reflexões boas e que juntam-se a tudo isso que nós estamos comentando nessa noite. Eu acho que tem um atravessamento também da questão financeira, né? Porque alguém falou aí que é uma recompensa, né? Os pais trabalham bastante e tal. E aí, então, talvez fique essa lógica, né? Do pagar a escola boa. Então, eu vou trabalhar muito e aí eu vou pagar uma escola boa e essa escola boa, então, vai ser substituta da minha ausência. Deixando o meu filho feliz. Tem que estar sempre deixando meu filho feliz. E eu acho que duas colocações também, pensando na questão geracional, né? De diferença. Não sei como que era no começo, assim, mas as famílias tinham mais filhos, né? Então a atenção dos pais também era distribuída, né? Era distribuída entre, sei lá, 4, 5 filhos. Hoje as famílias estão tendo cada vez menos, né? E aí fica o pais helicópteros, né? Que é a nova nomenclatura, porque é isso, fica girando em cima do filho. Ah, não sabia essa. Pais helicópteros. Na psicologia. E no girar em cima dos filhos, depositam nele todas as suas expectativas. Todas as suas expectativas e fica impedindo de que ele crie ferramentas internas, inclusive para lidar com... Porque aí é isso, não é só uma capacidade cognitiva de aprender matemática, física, química, de estudar, de ter rotina, né? É uma capacidade emocional de estabelecer uma rotina, sabe? De encarar uma coisa onde você não é bom. Se a criança também ela se sente segura e ela vai se ela se sente boa, né? Se ela não, eu percebo isso no consultório, né? As crianças, se elas não se sentem boas, se elas não se garantem naquilo, elas preferem não ir, sabe? Não se expõem, não arriscam, não querem aprender uma coisa nova porque não sou tão bom naquilo. Isso. Então, é muita atenção, né, dos pais em cima de menos crianças. E eu acho que da minha geração de pais, principalmente, eu percebo isso, que o uso que a gente faz de teorias que seriam para ajudar também nem sempre é bom, né? Porque tem uma teoria do apego. Aí os pais vão e pegam a teoria do apego e começam. Então, tem que dormir junto, tem que ficar no colo, tem tem livre demanda, mama em livre demanda. Aí vai indo começa pra um por lugar aí, né? que você Vamos fala, à vontade. Não era isso. Não era isso. Sobre isso. Não era sobre isso. Aí vem comunicação não violenta, aí vem educação positiva, que são super importantes. Super importantes. Que aí o Mas uso a interpretação que é dada e o uso é distorcido. É totalmente distorcido. E aí eu vejo uma complicação enorme, né? Porque então a educação positiva, né? Você tem que ser respeitoso com a criança. Você tem que levar em consideração. Nós sempre fomos, desde há muito tempo atrás. Eu acho que sempre esse existe. Talvez não tivesse essa tendência. E tirando, é lógico que o tempo onde não se existia, mas o William foi o positivo, assim, o respeitoso foi sempre, desde quando eu abri escola, eu tentei ser respeitosa. Você também? Sim, você sem também dúvida. Mas a interpretação que tem hoje desse positivo é o que está muito perigoso. Mas por isso que eu acho que é a família que acaba atrapalhando mais, porque na família tinha a criança não tem que querer.
né? Criança não Isso, tem que querer. tinha. Criança não tem que querer. Criança Aí vai foi e do pronto. não tem que querer para ele pode querer tudo. Mas ele tem tudo. Daí ele tem a tem família. direito a tudo porque eu estou Porque pagando, eu não tive, né? Porque eu não tive. podia querer. E aí, às vezes, a gente acaba colocando Isso. a nossa falta na criança. Então, a chance de dar errado é enorme também. Porque, às vezes, o querer da criança é diferente. Gente, até porque os nossos alunos tem uma hora que eles nos pedem limite, não é? Oh, com certeza. Eles nos pedem têm limite, necessidade, eles porque o nos- limite né, é eles o não- sinônimo do amor, né? Sim, eles nos pedem regras. Então, eu penso que tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos falando, que é um momento um pouco nublado, aí, difícil, eu acredito que vai passar, porque eu acredito que as coisas são dialéticas, né? Elas acontecem para nos levar a um patamar e depois nos fazer retornar e vibrar de uma outra forma. Então, eu acredito nisso. Mas eu penso que a gente precisa de novo resgatar algumas questões, alguns conceitos, algumas posturas, né? Para poder não deixar. Eu não tenho filhos, mas os meus sobrinhos, a sua neta, que foi minha aluna, os seus filhos, chegarem nesse futuro aí, né, que a gente está vendo que eles vão ser. E aí, o que eu faço agora? eu nem Sem tenho- ninguém, Nem né, tenho para muita me perspectiva, conduzir, nem para fazer. esperança, de verdade. Não, Ó, o William eu aqui, sou otimista. ele fez um comentário que eu achei excelente. Eu, honestamente, tenho pena de alguns filhos, pois a frustração deles tem mais a ver pelos pais que têm dentro de casa e que querem que as escolas façam o milagre de educar. E querem terceirizar o papel de pais. Também tem isso, muito disso, que a gente pode trazer e falar isso mais para frente. Outra questão que ele fala é que o poste está mijando nos cachorros. Por aí. E a Jaqueline fala, hoje a criança não está nem alfabetizada, com 9 anos não sabe nem ler e escrever com letra cursiva, e os pais não estão preocupados. A preocupação é que ele não teve uma aula mais legal. A família se apega a coisas tão pequenas que os filhos tomam isso como exemplo e acabam fazendo isso na escola, gerando um monte de criança mimizenta, porque os pais são mimizentos. Você usou o termo aí do mimizento, eu acho maravilhoso, porque é isso, eu percebo um público, que hoje eu atendo um público de muito mimimi. Muito mimimi. Coisa que eu não atendia há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, se eu quisesse fazer um dia da criança e levar um picolé, estava tudo certo, as crianças iam morrer de alegria. Hoje eu tenho que pensar 1000 vezes se eu posso levar um picolé, porque tem o que não pode, tem isso, tem aquilo, tem a mãe que não gosta, vai dar dor de garganta depois. O açúcar E isso. É preocupações. muito complexo e tudo está ficando difícil. Você vai dar uma aula e vai discutir, fazer uma receitinha para trabalhar medidas e propõe uma culinária. Também tem uma série de coisas. Mas aí o meu filho não gosta, eu posso levar o dele? Não, ele vai ficar sem, né? Vai ficar sem, e daí? Vai ficar sem, não Vai tem aprender problema. a lidar com a falta. Talvez é a Ele vai oportunidade Não, mas eu de posso aprender a levar o dele experimentar. separado? Não precisa. Ele vai ver todo mundo comer, ou ele experimenta, ou ele fica sem. Qual o problema? Vai passar fome. Não vai morrer. 1, 2 horas que vai passar uma fominha. Sim. Depois ele vai comer um montão a hora que chegar em casa. Ou se você não estiver perto para ajudar, né? Talvez ele tope experimentar, talvez ele tope Exato, se não tiver ninguém para né, resolver o pra problema, resolver né? o problema, Sim. levando o lanchinho extra, né? Então é isso, tá ficando muito difícil e isso. O mundo tá, né? O mundo tá difícil assim nessas questões de toda a inovação que nós estamos tendo de conceitos, de estudos. Eu acho tudo isso apropriadamente muito rico, mas também nos delega
tanto cuidado que às vezes eu acho que nós, né, nós que somos estudiosos e que temos vontade de colocar as nossas práticas, né, afinco, você às vezes se sente tolhido, porque você tem que ter respeito, tem que pensar, posso falar isso? Posso falar aquilo? Será que eu não vou estar ofendendo esse, aquele? Então, tá muito delicado, né, algumas questões. Delicado, não é tudo que se pode falar, não é tudo que eu posso me expressar, né? Porque o Felipe se expressou aqui, ó, ele colocou, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Adorei. É bem isso mesmo. Estamos aqui chegando ao final já, Fer. Então. Ao final de mais um bate-papo muito rico. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho que essa reflexão, entender um pouquinho do que a gente está vivenciando nas escolas, não é só também a gente reforçar o que é negativo, mas sim entender para poder aceitar e ver como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, o que dá para mudar. Então, às vezes, eu sou, na minha posição como diretora, e às vezes eu sou um pouco firme, um pouco rígida, porque eu gosto também de não ir contra o que eu acredito como valor. Então, isso talvez seja um risco, né? Porque pode me atrair pessoas que vão admirar isso e que vão gostar disso, mas também vai expelir algumas pessoas que uma repulsa, né? Que não vão aceitar o meu tipo de condução. Mas uma coisa eu ainda faço com muita firmeza, que é não me dobrar a certas coisas que são contra aquilo que eu acredito como valor, como essência mesmo dentro de uma escola. Então, você passando essa firmeza, inclusive para os pais, aos pouquinhos eles vão entrando, eles vão conseguindo enxergar, eles vão conseguindo te entender e vai aderindo. E você vai... Essa é a grande sacada do educar. É a grande maravilha, né? Não é? Sim. A gente aqui que é educadora e apaixonada pela educação, a gente entende, ó, o sorrisinho da Com, olha lá. É porque é verdade. A gente, quando fala e ama o que faz, a gente sorri por dentro. E trabalhar com a educação é isso, é você sorrir por dentro e é a mágica de você fazer a transformação. Exato. Então é isso, quando você pode, com um grupinho de 10, um grupinho de 20, mudar aqui, ó, vai mudando de pouquinho, a gente sabe que a consequência disso no futuro vai ser maravilhosa. Então, e trazer para eles novamente aquela noção de que a profissão deles é estudante. Isso. Porque nossa profissão, nós somos professoras. Sim. Deles é estudante. Então, nós não temos as nossas obrigações, eles também precisam ter as deles. Eu sempre levo para esse caminho. Digo, olha, essa é a profissão, né? Como agora a moda faço aniversário, não vou na escola. Ah, Como tem assim? isso? Tem. Como assim? Então, se eu fizer aniversário, não venho na escola? Não é? Então, é a sua profissão. Todo mundo trabalha no dia do aniversário. Esses dias o meu filho queria faltar da escola no meu aniversário. Eu falei, meu querido, mamãe tem que trabalhar no meu aniversário. Eu vou trabalhar normalmente. Porque passou na sua cabeça que você era tão especial que você ia faltar no aniversário da sua mãe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas olha como eles querem... Né, ganhar a gente com relação a isso. Chega a ser ridículo até. Né? Eu precisei intervir e fazer a criança cair na real, né? E dar essa noção, né? Essa é a sua profissão. Então, faça bem feito. Né? Exatamente. O bônus no final do mês são as notas. Sim, né? Sim. Exatamente. Você, Yara, suas considerações finais? Eu acho que veio na minha cabeça uma colocação que o Winnicott faz, que é um psicanalista infantil bem famoso. Ele fazia um paralelo de que o adulto precisa ser continente. Né? A criança ela é um líquido, ela não tem forma. Então, quem dá a forma para
para a criança é o adulto. É como se a gente fosse despejar essa água na mesa. Ela vai tomar conta, ela vai esparramar, ela vai escorrer no chão, ela vai escorrer por tudo. Agora, se a gente contiver, né, se a gente colocar dentro do copo, tem um espaço para ela ser, que a gente pode uma hora colocar numa jarra maior, a gente pode aumentar esse espaço conforme o tempo, mas ter um limite concreto, não rígido, mas firme, é muito importante, porque senão a criança ela fica sem borda, né? E aí ela esparrama, toma conta de tudo, mas numa coisa sem forma, sem formato. Sim. Nossa, Legal. é de arrepiar, até me arrepiou essa reflexão. Fantástico mesmo, porque é isso. É dar o formato, e é esse nosso papel, tanto como pais como educadores, é dar o formato. Tem duro, né? Macio não é a mesma coisa que mole. É isso, né? A cadeira é macia, né? Eu dou esse exemplo na clínica, inclusive. A gente senta, aqui é macio, né? É confortável, mas tem uma estrutura que nos sustenta, né? Que não deixa a gente cair. Então é macio, mas não é mole, a gente não afunda. Então achar esse equilíbrio também, eu acho que é o desafio. Sim. E como ser uma boa mãe, macia, mas não mole. Macia, mas não mole. Isso. É isso mesmo. Bom, e aí, então, para encerrar, né, a nossa noite, com todas as considerações, eu, a Paulinha e a EPAR, né, em nome da associação, nós queríamos dedicar esse nosso bate-papo, essa mesa que eu acredito, né, quando eu vi os nossos convidados, que são pessoas profissionais apaixonados, e você já foi professora, Yara, também? Só psicóloga. Mas com 3 professoras apaixonadas, né? Além do que a gente já viveu em todo esse tempo. Então, a EPAR quer desejar nesse mês de outubro um feliz Dia dos Professores para todos os nossos colaboradores, para todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. E dizer para vocês que vale a pena ser professor, né? Que essa decadência que a gente vive do ensino ou de tudo que nós conversamos aqui nessa noite, eu acho que ela ainda tem reflexão, porque ela ainda existe como luz, né? Porque não consigo imaginar um ser humano profissional sem um professor por trás dele, né? Nós vivemos a pandemia, como foi falado aqui, e nós sentimos o quanto foi importante abraçar os nossos alunos na rua, fazer formatura de máscara, né, Marina? E então, o que nós desejamos pela EPAR, para todos os nossos colaboradores, é um feliz Dia dos Professores. Que nós possamos não deixar só o aspecto financeiro, né, do que também foi colocado aqui, ser a nossa meta. Que nós possamos não perder essa essência, esse olhar e essa vontade de querer fazer diferente, mesmo que os tempos estejam difíceis. Ok? Uma boa noite para todos vocês e um outubro de muito amor aí para todas as escolas e para todos os professores.